Todo lançamento de IA vem com o mesmo número mágico, bilhões de parâmetros, 8 bilhões, 70 bilhões, 1 trilhão. O número impressiona, mas quase ninguém explica o que ele significa. O que exatamente é um parâmetro? Onde essas coisas ficam? E como é possível que o conhecimento de uma língua inteira, de fatos históricos e até de programação caiba numa pilha de números? Neste episódio, a gente abre a caixa e olha para dentro. Você vai sair sabendo exatamente o que um parâmetro é, o que ele guarda e por que essa é ao mesmo tempo a parte mais simples e mais misteriosa de toda a inteligência artificial. Vamos começar pela definição honesta. Um parâmetro é um número ajustável. Só isso. Pense num botão giratório, como o de volume de um rádio. Cada parâmetro é um botão que controla o quanto um sinal passa adiante dentro da rede. Girou para cima, aquela conexão fica mais forte e influencia mais o resultado. Girou para baixo, ela enfraquece e pode até virar negativa, inibindo o sinal. Um modelo com 8 bilhões de parâmetros é literalmente uma máquina com 8 bilhões de botões desses, cada um guardando um número, tipicamente entre -1 e 1. O arquivo do modelo que você baixa é exatamente isso, a lista gigante desses números e mais nada. Não tem texto guardado, não tem banco de dados, só os botões e suas posições. E onde esses botões se encaixam? Na menor unidade da rede, o neurônio artificial. O neurônio recebe vários números de entrada, e cada entrada chega multiplicada pelo seu botão, que tecnicamente se chama peso. O neurônio soma tudo, adiciona um ajuste próprio chamado viés e aplica uma regra simples de ativação. Se a soma for relevante, ele dispara e passa o sinal adiante. Se não for, ele fica quieto. É uma continha de multiplicar e somar, mas empilhe milhares de neurônios por camada, dezenas de camadas, todos conectados, e o número de botões explode. Cada conexão entre dois neurônios é um parâmetro. É daí que vem os bilhões. E é dessa multidão de continhas simples que emerge o comportamento complexo. A pergunta óbvia: quem gira esses bilhões de botões? Ninguém. Nenhum humano ajusta parâmetro à mão. O treinamento faz isso sozinho, num ciclo que se repete trilhões de vezes. O modelo tenta prever a próxima palavra de um texto. Erra. O erro é medido com precisão. E aí entra a peça central, o gradiente. Um cálculo que descobre, para cada um dos bilhões de botões, em que direção ele deveria girar para que aquele erro específico diminuísse um pouquinho. Todos os botões giram juntos. Um passinho microscópico de cada vez. Repete com o próximo texto. E o próximo. Depois de trilhões de repetições, os botões se acomodam numa configuração que erra pouco. E errar pouco em prever linguagem exige, na prática, ter absorvido gramática, fatos e padrões de raciocínio. Agora, a parte que intriga até os pesquisadores. Onde exatamente mora um fato? Quando o modelo sabe que a capital do Brasil é Brasília, em qual botão isso está escrito? A resposta: em nenhum, e em milhões ao mesmo tempo. Não existe o parâmetro da capital do Brasil. O fato está espalhado, distribuído em pequenas contribuições de milhões de pesos, misturado com todos os outros fatos. É como perguntar em qual neurônio do seu cérebro mora o rosto da sua mãe. Não mora em um, mora no padrão. A área de pesquisa que tenta mapear isso, chamada interpretabilidade, já consegue localizar regiões e circuitos associados a conceitos específicos e até editá-los, mas o quadro completo de como bilhões de números codificam conhecimento ainda é uma das maiores questões em aberto da área. E entender isso destrava várias fichas de uma vez. Por que o modelo alucina? Porque não existe um banco de fatos para consultar. Existe um padrão estatístico espalhado, que às vezes gera o plausível em vez do verdadeiro. Por que treinar custa centenas de milhões e usar custa centavos? Porque treinar é girar trilhões de botões trilhões de vezes. E usar é só fazer as continhas uma vez com os botões já parados. Por que modelos maiores sabem mais? Mais botões, mais espaço para padrões. Na próxima vez que você ler 8 bilhões de parâmetros, você vai saber traduzir 8 bilhões de botões, girados por um processo cego de tentativa e erro até o conhecimento emergir. Se esse episódio te deu aquele clique, se inscreve no Camada Oculta e comenta: qual mistério da IA você quer que a gente abra no próximo vídeo?